Então, é, se a gente procurar a frase mais bem-aventurado é dar do que receber, nos 4 evangelhos, o resultado vai ser, incrivelmente frustrante, Com certeza. É de dar um nó na cabeça. né? Porque a citação talvez mais famosa e repetida de Jesus simplesmente não está lá. Não está em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e, muito menos, em João. Olha, é um daqueles fatos que causa uma espécie de efeito Mandela teológico. Sabe? A imagem clássica que a gente tem é a de Jesus dizendo isso lá no Sermão do Monte, com as multidões sentadas na grama. Exato, a gente visualiza a cena inteira. Pois é. Mas a verdade é que essa frase escapou completamente dos registros biográficos principais da vida dele. O que nos deixa com um mistério fascinante nas mãos hoje. Como é que uma declaração tão central, que basicamente moldou a ética de boa parte do mundo ocidental, sobreviveu se não estava escrita nos textos que documentam a vida de quem a disse? É uma pergunta excelente. E é exatamente isso que vamos explorar nesse nosso mergulho profundo. Temos aqui um conjunto de documentos super densos, são análises históricas, filológicas e papers teológicos que dissecam o capítulo 20 do livro de Atos. Nossa base principal para desvendar isso. Isso. O nosso objetivo para quem está nos ouvindo hoje é viajar para o ano 57 depois de Cristo, entender o contexto meio bizarro em que essa frase reaparece e ver como ela virou o mundo antigo de cabeça para baixo. E o cenário para essa descoberta não poderia ser mais dramático. O que é fascinante aqui é que os historiadores apontam que estamos bem no final da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Aham. E ele não está num lugar calmo, né? Não, de jeito nenhum. Ele não está num templo, nem numa sinagoga silenciosa. Ele está no porto de Mileto, na costa do Mar Mediterrâneo, no meio de uma verdadeira corrida contra o relógio. Os documentos mencionam que ele queria chegar a Jerusalém antes do feriado de Pentecostes, certo? Sim, exatamente. Era como se ele estivesse num pit stop de Fórmula 1, onde o navio ancorou rapidamente e ele simplesmente não tinha tempo a perder. Mas tem um detalhe geográfico aqui nas fontes que me chamou muita atenção. Qual detalhe? Paulo morou na cidade de Éfeso por 3 anos. Construiu a comunidade lá, mas como ele estava com pressa, o navio parou em Mileto. Então ele manda chamar os líderes, uns ancianos de Éfeso, para encontrá-lo no porto. Só que Mileto fica a 50 quilômetros de Éfeso. Não era logo ali na esquina. Pois é. Certo, vamos desempacotar isso. Ele basicamente mandou um recado dizendo: galera, não tenho tempo de ir até aí. Caminha uma maratona em meia, debaixo de sol, porque eu preciso falar com vocês antes do meu barco partir. Imagina só a cena. Uma jornada de 50 quilômetros na poeira, a pé ou no lombo de algum animal, num calor mediterrâneo terrível. Isso já mostra o nível de autoridade e o peso que essa reunião tinha, né? Ninguém faz a liderança inteira andar tudo isso para um bate-papo casual. Com certeza. É uma viagem extenuante que define logo de cara o tom de urgência desse encontro. E é no meio desse discurso de despedida no porto, enquanto eles estão ali nas docas, que Paulo solta essa pérola. A famosa frase. Sim, ele diz: lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E é aqui que a gente entra com um termo técnico muito importante das análises históricas. Conta pra gente. É o conceito de ágrafon, que significa literalmente um dito não escrito. É um ensinamento autêntico de Jesus ou Yeshua, preservado puramente pela tradição oral da igreja primitiva. Cara, isso é muito legal. É como... pensa numa receita de família valiosíssima, sabe? Aquela que nunca foi escrita num livro de culinária, mas foi passada da avó para a mãe, da mãe para os filhos, com exatidão absoluta de boca em boca. Exatamente. A analogia é perfeita. Mas aí entra a grande dúvida de qualquer pessoa com um senso crítico afiado. Se essa frase só circulava de boca em boca e não estava nos evangelhos, como os especialistas de hoje olham para o livro de Atos e dizem sim, isso é genuíno? Essa é a grande questão metodológica. Porque, vamos ser honestos, num mundo sem gravador de áudio, a tentação de achar que Lucas, o autor de Atos, simplesmente inventou uma frase bonita para dar um desfecho heróico ao discurso de Paulo é enorme.
É como aquele jogo do telefone sem fio, onde a mensagem chega totalmente distorcida no final. Eu entendo perfeitamente esse ceticismo. A analogia do telefone sem fio faz muito sentido na nossa cultura atual. Que é muito visual e escrita, né? Tem, altamente dependente do texto e do digital. Mas a cultura do primeiro século era completamente diferente. A memória era treinada exaustivamente e o controle da informação era comunitário. Como assim comunitário? Se alguém, inventasse um ensinamento de Jesus, a própria comunidade que ouviu os apóstolos originais pessoalmente corrigiria o erro imediatamente. Não era terra sem lei. Mas, além disso, a confiança no texto de Lucas vem da própria estrutura da narrativa. Existem trechos no livro de Atos que os linguistas chamam de seções nós. Espera, seções nós? O que é isso? É bem interessante. Durante grande parte da história, Lucas escreve na terceira pessoa. Ele diz Paulo foi, eles viajaram. Certo, um narrador clássico. Isso. Mas, de repente, em viagens específicas, o pronome muda. Ele passa a escrever nós embarcamos, nós chegamos a Mileto. Ah, entendi. Ele se inclui na cena. Exatamente. Isso é um indicativo fortíssimo de que o autor do texto estava fisicamente naquele barco. Ele não ouviu falar do discurso dezenas de anos depois. Ele estava de pé naquele porto ouvindo Paulo falar. Que detalhe incrível. E tem mais. As fontes arqueológicas que estamos analisando hoje confirmam que os detalhes de navegação e as direções dos ventos que Lucas descreve são precisos demais para alguém que não estivesse lá vivendo aquilo. Certo, então temos uma testemunha ocular altamente confiável que registrou uma tradição oral exata. Isso resolve o mistério da sobrevivência da frase. Com certeza resolve. Mas isso me leva a um ponto que eu acho ainda mais intrigante. O motivo real de Paulo usar essa carta na manga justamente ali, naquela despedida. Porque, lendo os pareceres históricos, fica claro que jogar essa frase no ar não era apenas dar um conselho fofinho motivacional, sabe? De forma alguma, longe disso. Era basicamente declarar guerra contra o sistema operacional da sociedade da época. Sem dúvida. Para entender o peso real desse mais bem-aventurado, a gente precisa olhar para como a sociedade greco-romana funcionava na prática. O mundo no ano 57 era movido pela engrenagem do patronato. A famosa rede de patronos e clientes. Isso. O valor de um cidadão, sua honra e seu status na sociedade eram definidos por duas coisas básicas: o quanto de riqueza ele acumulava e quantas pessoas dependiam dele. Tipo uma rede de favores mesmo, onde o rico distribui algumas migalhas e, em troca, ganha poder político, ganha aplausos na rua e um verdadeiro exército de bajuladores atrás dele. Precisamente. Era um sistema perverso de dívida social eterna. E nesse contexto específico, os gregos tinham uma palavra muito, muito particular para descrever a felicidade suprema. A palavra era Macários. Macários. Essa palavra aparece bastante nas nossas fontes e nas análises linguísticas. Qual era a imagem mental que um grego do primeiro século tinha quando ouvia, alguém dizer Macários? Olha, eles pensavam imediatamente nos deuses do Olimpo, ou então na elite ultramilionária de Roma. Ser Macário significava ser absolutamente intocável. O topo do topo. Exato, era viver no luxo extremo, cercado de beleza, sem nunca precisar fazer nenhum esforço físico, sem sentir dor, apenas recebendo tributos e homenagens do resto do mundo. A felicidade era definida puramente pela capacidade de extrair e absorver tudo ao redor para si mesmo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Quando Paulo cita Jesus nesse porto, ele pega esse conceito de Macários e simplesmente vira do avesso. Uma subversão completa. Total. A frase diz que a verdadeira bem-aventurança, a felicidade real e inabalável, não está em sugar o mundo para o próprio umbigo, mas, no ato de se esvaziar para enriquecer o outro. Para um romano daquela época, ouvir isso devia soar como uma insanidade. É o oposto exato do sucesso. E o que torna o discurso de Paulo lá em Mileto tão poderoso, tão impactante, não é apenas a filosofia bonita por trás dele, mas a evidência física que ele apresenta na hora. Como assim evidência física? Os documentos destacam que Paulo não era um pensador de gabinete, aquele intelectual isolado. Ele exercia uma profissão manual muito pesada.
Ele trabalhava como skenopoios. Ele era um artesão que trabalhava com couro e lona fabricando tendas. Um trabalho braçal intenso. Sim, e naquela sociedade extremamente estratificada, o trabalho manual pesado era visto com profundo desprezo. Era coisa exclusiva de escravos, jamais de intelectuais ou líderes religiosos de status. Nossa, trazendo para nossa realidade de hoje, é como se um CEO bilionário de uma grande empresa de tecnologia largasse a cobertura de vidro, o ar-condicionado, todas as regalias, vestisse um macacão e fosse trabalhar no chão de fábrica. Uma boa comparação. Né? Sujando as mãos de graxa o dia inteiro, puramente para garantir que os funcionários da limpeza pudessem receber o salário no final do mês. É exatamente essa proporção do escândalo. E o detalhe visual da história nos documentos é incrível. O texto relata que enquanto Paulo diz que é melhor dar do que receber, ele levanta as próprias mãos na frente deles. E essas mãos deviam ser tipo grossas, calejadas, cheias de cicatrizes das agulhas pesadas e do manuseio do couro cru. O impacto retórico de levantar essas mãos calejadas é formidável. Naquele tempo, haviam muitos filósofos itinerantes e oradores que viajavam pelo império cobrando verdadeiras fortunas para ensinar. Os famosos sofistas, né? Isso. Eles buscavam patronos ricos e viviam de forma parasitária, sugando os recursos da comunidade. Aí Paulo levanta as mãos manchadas e feridas e diz: eu nunca cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Estas mãos sustentaram as minhas necessidades e as de quem estava comigo. Caramba. Ele calou a boca de qualquer crítico ali. Sim, ele provou a ética de Jesus com o próprio suor físico. Ele não explorou o rebanho, ele se gastou por ele. E com isso ele ganhou o direito de falar duro. Porque a gente percebe, lendo as análises, que depois de estabelecer essa autoridade moral incontestável, o tom da conversa no cais muda drasticamente. Ele sai daquele exemplo lindo de generosidade e entra no modo assim de alerta vermelho. Com uma mudança de marcha brusca. É, um momento de liderança pura e sem filtro nenhum. E as fontes apontam para uma metáfora que, considerando o local onde eles estavam conversando, é uma verdadeira obra de arte da comunicação. A famosa metáfora náutica. Essa mesma. Paulo usa um verbo grego específico ali, hipostelou, que pertencia estritamente ao vocabulário dos marinheiros da época. Significava recolher as velas de um barco. Interessante. Quando uma tempestade violenta se aproximava ou o vento ficava perigoso demais, a tripulação rapidamente recolhia as velas por precaução, sabe? Para evitar danos graves ou até o naufrágio do navio. E olha o cenário, estão literalmente de pé num porto comercial. Vendo os navios de carga, sentindo o cheiro de sal do mar, escutando o barulho das cordas e dos maços balançando. Então, quando ele usa essa palavra náutica, todo mundo ao redor consegue visualizar perfeitamente a mensagem. É simplesmente brilhante. Ele olha para aqueles líderes e afirma que ele, como líder deles, nunca recolheu as velas. Ou seja, nunca fugiu da raia. Exato. Ou seja, ele nunca recuou, nunca omitiu verdades difíceis ou ensinamentos impopulares só por medo de causar tempestades ou perder prestígio. Ele entregou o conselho completo de Deus, sem tentar suavizar a mensagem para agradar a audiência. Ele não teve medo da tempestade. Mas aqui, olha, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, analisando os fatos históricos friamente. Manda. Se Paulo nunca recolhia as velas e estava preparando essa liderança ansiosamente para os piores cenários possíveis, por que o foco do alerta dele é tão, sei lá, interno? Como assim? Quer dizer, nós estamos falando de uma época em que o Império Romano tinha todo o aparato e poder militar para prender, torturar e matar qualquer um deles nas arenas. A ameaça externa era muito real e muito brutal, mas Paulo passa boa parte do tempo ali alertando sobre perigos vindo de dentro da própria comunidade. Isso não soa meio deslocado ou até um pouco paranoico para o momento? Olha, é uma objeção muito comum quando se lê o texto de forma isolada, fora do contexto sociológico. A grande questão é que Paulo entendia de história. Ele sabia que a perseguição externa, como a do Império de Roma, frequentemente unia e fortalecia os movimentos de minoria. Eles ficavam mais unidos na dor. Isso, a espada romana matava o corpo, sem dúvida, mas a corrupção interna, essa matava a própria identidade e a alma da mensagem.
É por isso que ele avisa sobre o que os teólogos nas nossas fontes traduzem como lobos cruéis ou licoibareis no original. Lobos selvagens no meio das ovelhas. Exato. E o grande choque para aqueles líderes que, lembrando, andaram 50 quilômetros sobre o sol para estar lá, foi ouvir de Paulo que esses lobos se levantariam do meio deles próprios. Nossa, é um soco no estômago gigantesco. Ele está olhando nos olhos de pessoas em que ele investiu anos da própria vida, amigos íntimos, e dizendo: alguns de vocês vão se vender. Alguns de vocês vão distorcer a mensagem. É uma tensão palpável. E o motivo pelo qual fariam isso conecta perfeitamente com o que a gente falou mais cedo sobre a cultura greco-romana de poder, né? Perfeitamente. O texto grego descreve que esses líderes corrompidos tentariam arrastar os discípulos. A palavra original é apospao, que carrega um peso enorme de separação violenta, quase como um sequestro mesmo. Um sequestro ideológico. Sim, eles tentariam sequestrar os seguidores para formar seus próprios fã-clubes, buscando o status, a honra e o benefício financeiro que aquela sociedade valorizava tanto. A tentação ali era transformar o movimento num negócio lucrativo e numa plataforma de poder pessoal. Fazendo do rebanho o seu sistema de patronato particular, né? Exato. O que é exatamente o oposto absoluto daquelas mãos calejadas de Paulo. É por isso que os documentos que estamos analisando frisam tanto o antídoto que Paulo deixa para eles, a virtude da humildade, que eles chamam de tapino frosine, e a necessidade de uma vigilância implacável. A vigilância era essencial. Ele usa muito a figura do sentinela, sabe? O verbo gregoreou, aquele guarda que ficava em cima da muralha da cidade durante a madrugada, forçando os olhos na escuridão, sem dormir, para garantir que nenhum inimigo entrasse pelos portões. Essa vigilância contínua era a única maneira prática de evitar que a comunidade fosse devorada por esses interesses egoístas. E sabe, essa postura vigilante só tem sentido quando a gente compreende o valor daquilo que se está guardando. Faz total sentido. Tipo, ninguém constrói um cofre de segurança máxima no subsolo, cheio de lasers e guardas fortemente armados, para guardar um pacote de biscoitos, certo? Você só tem esse nível de paranoia defensiva quando o que está lá dentro tem um valor simplesmente incalculável. É uma ótima analogia. Se conectarmos isso ao quadro geral, é aí que as análises teológicas apontam para a visão incrivelmente elevada que Paulo tinha daquelas pessoas simples. O que ele diz sobre elas? Ele diz aos líderes que prestem atenção ao rebanho, porque a comunidade não pertence a eles. Eles são apenas os administradores, os cuidadores. A comunidade pertence ao próprio Deus e o preço pago por ela foi o seu próprio sangue. Nossa, isso muda totalmente a dinâmica de poder. Muda tudo. Se um líder realmente absorve a ideia profunda de que as pessoas que ele lidera têm um valor eterno, divino e comprado com sangue, usá-las como degrau para construir fama ou riqueza se torna um absurdo ético gigantesco. É uma violação direta do sacrifício que fundou a comunidade. E a percepção desse valor extremo se traduz de forma muito, muito palpável na despedida deles no porto. Lendo os relatos das fontes sobre o final desse encontro no cais, a vulnerabilidade emocional da cena é, impressionante. É um momento muito cru, muito humano. Sim, é relatado que houve muitas lágrimas. Imagina a quebra de expectativa ali, homens adultos, líderes influentes de uma metrópole importante como Éfeso, ajoelhados no chão sujo, poeirento e barulhento de um porto comercial, chorando compulsivamente sem nenhum constrangimento. Um contraste enorme com o ambiente ao redor. E tem mais. As fontes descrevem um costume oriental de profunda intimidade, o ato de catapileu. É um abraço onde eles se abraçavam e beijavam repetidamente o pescoço uns dos outros. É uma comunhão tão intensa que, tipo nós, na nossa cultura moderna ocidental que tende a ser tão distante, fria e higienizada, a gente mal consegue processar esse nível de carinho entre líderes. É verdade. E esse nível de afeto contrasta fortemente até com o ideal estoico do mundo romano da época, sabia? Como era esse ideal estoico? Onde demonstrar muita emoção, especialmente entre homens de status público, era frequentemente visto como uma fraqueza terrível ou falta de autocontrole.
Mas ali a dor era simplesmente imensa, e o texto é muito claro, a maior tristeza deles não era a previsão terrível de perseguição de Roma, nem mesmo o alerta sombrio sobre os lobos internos. Não. A grande angústia, e o texto frisa isso, era saber que eles nunca mais o veriam. Paulo foi muito categórico dizendo que estava indo para Jerusalém e que tinha plena convicção de que seria preso lá. Era um adeus definitivo, sem volta. E a imagem que fica desse cais em Mileto é um choque de mundos literal. A frieza utilitária do império, baseada no que as pessoas podem extrair umas das outras para benefício próprio, colidindo de frente com uma comunidade calorosa e profundamente conectada, gerada justamente pela ética de dar e se esvaziar. E isso nos traz diretamente para as aplicações práticas que as fontes levantam para hoje. Porque aquele abraço choroso no Porto, em 57, plantou uma semente que ainda desafia a forma como operamos. Totalmente. Porque, se formos brutalmente honestos, a nossa cultura contemporânea não é tão diferente assim da greco-romana. A gente ainda mede o sucesso quase exclusivamente pelo acúmulo financeiro, pela quantidade de seguidores, pelo prestígio e pelo individualismo. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Como os pareceres de hoje traduzem a ética das mãos calejadas de Paulo e do esvaziamento para a nossa realidade do século XXI? Isso levanta uma questão importante. Porque assim, é muito fácil a gente achar a história super bonita, se emocionar com um abraço no Porto, mas amanhã continuar operando no automático de acumular absolutamente tudo para nós mesmos, né? Com certeza. As fontes sugerem algumas quebras de paradigma bastante incisivas para combater isso. A primeira é sobre o nosso planejamento financeiro básico. A generosidade, sob essa ótica de Paulo, não é o que sobra no fim do mês. Não é o troco do pão. Não é a moeda que jogamos pela janela do carro no sinal para limpar a consciência. Ela deve ser a prioridade orçamentária principal. Uma segunda mudança radical apontada é a visão sobre a carreira e o trabalho secular. Como assim? Trabalhar arduamente deixe de ser um meio apenas para enriquecimento pessoal ilimitado e passa a ser visto como uma plataforma vital para exercer a bem-aventurança da doação. E a ideia de que o trabalho nos dá os recursos reais e práticos necessários para que possamos ativamente sustentar o outro. As análises mencionam muito o conceito grego de antilambanomai, que seria socorrer os fracos. Um termo riquíssimo. Mas, não é uma caridade burocrática, sabe? Onde você transfere um valor pelo aplicativo do banco, terceiriza o problema e esquece. A ideia original remete a literalmente tomar pela mão, puxar a pessoa para cima com o próprio esforço. É o envolvimento de tempo, de energia vital. É a família que abre a porta de casa para acolher alguém. É o profissional de sucesso que usa a sua influência e sua rede para dar oportunidades reais a quem não tem como retribuir. E o mais irônico nisso tudo, lendo os papéis, é o mecanismo de proteção que essa atitude cria para quem doa. Sim, a proteção contra as riquezas. Os documentos teológicos apontam que a postura ativa de dar é tipo o único antídoto real contra o que eles chamam de enganosidade das riquezas. Porque o acúmulo desmedido cria uma ilusão muito perigosa de segurança e controle que simplesmente cega as pessoas. Exato. Mas o ato contínuo de se esvaziar intencionalmente mantém a pessoa ancorada na realidade de que a vida, de fato, não consiste na abundância de bens que ela possui. O acúmulo aprisiona, mas o esvaziamento liberta. Sabe, é fascinante olhar para trás e ver o caminho que fizemos na nossa análise de hoje. Foi uma jornada intensa. Começamos lá numa doca empoeirada no Mediterrâneo, analisamos a sobrevivência incrível de uma única frase não escrita nos evangelhos através das sessões Nós, entendemos como o suor nas mãos de um fabricante de tendas humilhou toda a elite intelectual romana da época. Um verdadeiro choque cultural. E vimos como o afeto verdadeiro, aquele abraço no Porto, se tornou uma arma de resistência contra uma cultura puramente utilitária. E no meio disso tudo, a redefinição eterna do que significa ser verdadeiramente feliz e Macários. O episódio inteiro de Mileto prova que as ideias mais transformadoras frequentemente operam lá nas margens do poder, subvertendo silenciosamente as fundações da sociedade através do exemplo irrefutável de pessoas dispostas a viver o que pregam. Perfeito.
Para encerrar essa nossa investigação histórica e filosófica e deixar uma semente para quem está acompanhando a gente refletir, há uma imagem citada nos documentos que ainda não abordamos. Ela vem dos ensinos de Charles Spurgeon e materializa tudo o que foi discutido aqui com uma perfeição absoluta. A metáfora da água é belíssima. É muito simples e visual. Se a gente pensar numa vida construída apenas para receber, ela se assemelha a um reservatório de água fechado. A água entra ali e fica parada, represada. Sem movimento nenhum. Exato. Em pouco tempo, por pura falta de circulação, essa água parada se transforma num pântano sujo, cheio de lodo e apodrecido. Fica intragável. Ninguém bebe dessa água. Por outro lado, pensa numa vida construída sob essa ética ensinada naquele porto. Ela é como um canal por onde um rio caudaloso passa. A água flui por ele continuamente, sem parar. O canal não tenta segurar a água egoisticamente para si. Ele a recebe com o único propósito de distribuir. Isso. Ele distribui para matar a sede de outros lugares. E o resultado maravilhoso de deixar a água passar é que o próprio canal se mantém sempre limpo, com águas frescas e correntes e cheio de vida ao redor. É o paradoxo da condição humana resumido perfeitamente. A alegria e a verdadeira vitalidade não aumentam quando a gente represa tudo para nós mesmos, mas sim na exata medida em que nós nos deixamos esvaziar pelo outro. Um pensamento que sem dúvida vale a pena levarmos conosco para a nossa rotina. Agradecemos muito a todos que nos ouviram pela companhia nesse mergulho nas fontes da história e da fé. Até o nosso próximo encontro.